Desde que eu mudei o foco aqui do canal, eu tenho percebido um padrão muito específico de sentimento das pessoas que participam aqui nos vídeos, sejam pessoas que sofreram golpes ou pessoas com problemas nas empresas. É um sentimento que não é raiva, não é ódio, não é tristeza, é frustração. E percebendo esse padrão e refletindo sobre a minha própria vida, eu decidi fazer um vídeo para vocês expondo as minhas frustrações. Eu espero que as minhas palavras possam ajudar você a lidar melhor com as suas frustrações também. Vamos pro vídeo. Eu faço vídeo aqui no YouTube há pelo menos uns 12 anos e isso me deu a oportunidade de conversar com muitas pessoas, receber muitas mensagens e ler muitos comentários. E assim, um sentimento muito forte que eu percebo nesses anos todos, desde que eu falava só sobre informática, é justamente a bendita da frustração. E eu via muito dessa frustração principalmente nos comentários dos vídeos. Eu percebia que as pessoas se sentiam mal porque elas não tinham a placa de vídeo de 10 mil reais, elas não tinham aquilo que parecia ser o padrão, e nunca foi o padrão. E às vezes esse sentimento de frustração era convertido em hate. Muito do hater é justamente a frustração com algo que falta, pelo menos na minha humilde opinião. E é um sentimento tão pesado que às vezes eu, como criador de conteúdo, falava: olha, essa placa de vídeo não é tão boa. Se a pessoa que escutasse isso tivesse a placa de vídeo, ela entenderia o seguinte: eu não sou tão bom, portanto você está errado, eu irei te atacar, eu irei te ofender, enfim. Até que no ano passado eu comecei a me atentar mais a esse ponto, porque eu cansei de ver pessoas infelizes com as suas realidades. Eu comecei a dar conselhos durante vídeos de informática ou vídeos de outro tipo de assunto, falando: você não é a peça que você tem, você não é o setup que você tem, estudar é muito importante sim, não cai nesse papinho aí de que Bill Gates largou Harvard e você pode também, não vai por essa linha de raciocínio. Esses conselhos eu comecei a dar porque eu cansei de ver pessoas infelizes e frustradas. E fazendo esses vídeos eu percebi que era importante sim que eu falasse sobre isso, que eu podia falar sobre isso mesmo que fossem em vídeos de informática. E no fim do ano apareceu a oportunidade de criar um conteúdo envolvendo golpe. E na verdade o vídeo demorou para sair, mas quando saiu foi muito bem recebido por vocês, quando eu relatei a história de um garoto que fez um baita rolo e tomou um prejuízo com uma empresa. E depois eu fiz outro vídeo, e aí que eu encontrei um caminho para seguir, eu encontrei um propósito. Eu falo isso no meu vídeo do fim do canal, onde eu explico por que eu mudei a temática e como eu não sentia propósito nenhum no que eu fazia mais. Eu sentia que eu era apenas mais um canal de informática falando sobre as mesmas coisas, mesmo que tivesse aqueles vídeos de experimento, indo nas lojas, enfim. Esse novo formato fez eu enxergar que a frustração, cara, ela é silenciosa e ela bate com força. Nessas conversas com as vítimas, eu encontrei pessoas que estavam realmente muito abaladas com o que aconteceu, precisavam do dinheiro, precisavam do produto, precisavam resolver com tal empresa e se sentiram abandonadas. Pô, eu paguei a garantia estendida e a empresa não quer me dar garantia. Eu não faço nada de errado e fui roubado 2 vezes nesse golpe. Pô, o que eu fiz para merecer passar por isso? E uma dessas histórias, ela me bateu muito, que foi a história da garota que apareceu aqui no canal, que precisava do dinheiro para pagar uma situação médica, para pagar um tratamento. A gente fez a vaquinha e em menos de 40 minutos conseguimos o dinheiro, e vocês são tão incríveis que continuaram doando mais, então ela recebeu muito mais do que a vaquinha, recebeu muito mais do que o prejuízo que o golpista deu nela. Eu espero muito que ela tenha sucesso daqui pra frente. Só que ela foi um caso diferente, porque eu lembro que nas mensagens ela tinha muita frustração, só que muito abandono. As pessoas não me ajudam, eu já cansei de implorar ajuda e nunca me ajudaram. Não vale a pena pedir ajuda, não vale a pena pedir doação. Era uma pessoa totalmente descrente de que pessoas poderiam estender a mão. E esse vídeo veio não só com a ajuda financeira que você deu, doando R$2, R$10, R$50, algumas pessoas doaram até mais que isso. A grande ajuda desse vídeo foi estender a mão para uma desconhecida e mostrar que, peraí, mesmo que você não me conheça, eu posso te ajudar, eu tô aqui. Eu não sei quem é você, mas pô, toma aqui, ó. Tomara que você resolva o seu problema. O que vocês devolveram para ela foi a fé na humanidade.
E foi um dos pontos que fez eu criar esse vídeo de hoje, a importância de tomar cuidado com a frustração. E o caso dela mostrou que é possível que frustração se torne algo positivo, que frustração, que dor, que tristeza se transformem em algo benéfico, se transformem em algo mais bonito, se transformem em alguma coisa que mude a sua vida, que mude a vida do outro. Eu gosto de pensar que toda coisa ruim que acontece com a gente sempre traz algo positivo. E eu tenho certeza que você aí que está vendo esse vídeo tem histórias assim. Aconteceu um negócio horroroso na sua vida, você não sabia o que fazer. Depois que essa história passou, você olhou e viu, nossa, quem diria que isso aqui ia me colocar aqui? Ia me resolver um problema, ia me colocar numa situação melhor. Por mais dolorido que o momento seja, sempre dá para enxergar alguma coisa de positiva, ou alguma coisa de positiva acontece depois que esse momento ruim passa, ou durante esse momento ruim, como foi o caso dela, que tinha acabado de tomar um golpe e não sabia como ia pagar o tratamento. Eu, inclusive, recentemente passei por uma situação dessa, principalmente em julho e agosto, problemas pessoais assim bem pesados, mas que graças a esses problemas agora eu estou indo para um lugar melhor, eu estou resolvendo a minha vida de uma forma melhor. Eu consegui encontrar uma luz, não é só uma luz no fim do túnel não, tá? Eu encontrei assim, um negócio inacreditável que tirou todo o peso que eu estava vivendo entre julho e agosto. Não é nada de saúde não, não se preocupem, mas são coisas que não vale a pena falar aqui no canal. E o mais legal desses vídeos é que você só precisa de um pouquinho de esperança. Todas as pessoas que me enviaram histórias, elas tinham alguma esperança, mesmo que fosse assim, vamos tentar, né? Perder eu não perco nada, sabe? Mesmo que fosse um sentimento de vou tentar, mas também não tô nem aí se não der certo, isso ainda é um tipo de esperança. Então, em algum momento as pessoas entraram em contato comigo com um pouco de esperança e quase todas conseguimos ajudar. Eu aqui e vocês nos comentários com mensagens positivas ou então fazendo doações. Então, um momento ruim que essas pessoas viveram trouxeram um vídeo que não só tiveram um final feliz, na maioria dos casos, como também serviram de oportunidade para que outras pessoas tivessem livramentos. Porque eu recebo com frequência mensagens de pessoas no Instagram falando assim, cara, eu tava fechando aqui um negócio, eu vi teu vídeo e aquela dica que você deu, eu apliquei aqui, resolveu o problema, eu vi que era um golpe e não caí. Graças a uma pessoa que teve um problema, com um pouquinho de esperança ela trouxe esse problema ao público, isso foi pro ar e ajudou outras pessoas desconhecidas. É engraçado pensar nessa questão de corrente, a pessoa faz um elo, daí outra pessoa vem e faz outro, e faz outro, e faz outro, e daqui a pouco a gente, direta ou indiretamente, mudou a vida de muitas pessoas, mas tudo começa com uma frustração. Frustração que foi convertida sim em algo melhor. O grande problema é quando a frustração continua, ela vira tristeza, ela vira ódio, ela vira coisas insuportáveis e você não sabe mais como resolver. E agora eu tenho que falar com vocês sobre as minhas frustrações e a frustração que tem a ver com o título desse vídeo, mas antes um recadinho muito rápido da nossa parceira aqui do canal, a Hashtag Treinamentos, que dessa vez trouxe a jornada Python, um evento de 4 dias onde ao longo dos 4 dias vocês vão construir com a hashtag projetos completos em Python. E como bem sabemos, o Python é uma das linguagens mais bem valorizadas e usadas do mercado, então vale muito a pena que você aproveite essa oportunidade, porque o evento é gratuito, meu amigo, e você não precisa de nenhum requisito não. Você só precisa fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga e todo passo a passo será feito linha por linha, código por código, não precisa ser um cara avançado, é uma jornada que te ensina a começar, te ajuda se você já é intermediário e te dá boas dicas se você já é um cara avançado, vale muito a pena. E serão projetos como automação de tarefas, análise de dados, criação de sites e até um projeto com inteligência artificial. Então não perca essa oportunidade porque essa jornada vai acontecer entre o dia 15 e o dia 18 de setembro e para participar basta acessar o link aqui abaixo ou escanear esse QR Code, assim você garante a sua vaga e não perde essa grande oportunidade, lembrando, é de graça. Agora falando sobre as minhas frustrações, eu faço vídeo aqui no YouTube há 12 anos, eu já fiz muito vídeo e assim como qualquer outro cara que cria conteúdo no YouTube, eu tenho sonhos dentro do YouTube. E desde o começo eu sempre almejei 100 mil inscritos, 100 mil visualizações, conhecer pessoas importantes. Eu assistia muito YouTube no meu começo, eu assistia muito Zangado, cara, eu gostava tanto dos conteúdos do Zangado, eu assistia tudo. Hoje eu não assisto mais porque não é mais o conteúdo que eu consumo, mas ainda assim
assim, é um grande criador de conteúdo. Eu lembro que eu conheci ele numa BGS em 2015, foi eu e meu amigo, ele estava num stand dando autógrafo, tirando foto e já estava fechada a fila, então a gente foi por trás do stand onde ele estava, estendeu a mão, ele cumprimentou a gente e tal, um cara bem legal. BRKS Edu também eu consumia muito, é um cara que eu não conheci pessoalmente, mas ele me segue no Instagram e eu sou muito feliz por isso, já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele, e eu assistia esses caras e olhava e pensava, caramba, velho, olha o vídeo do Zangado, 100 mil visualizações, o meu pegava 30, o dele tinha 100 mil, e eu falava, nossa, será que um dia eu vou conseguir também esse tipo de coisa? Então, desde o começo lá atrás, eu já tinha várias ambições. E esse ponto do vídeo é muito importante, ambições. E dentre essas ambições, é claro, 1 milhão de inscritos, a bendita placa dourada. E com o passar dos anos criando conteúdo, eu consegui 100 mil inscritos em 2019. E ainda assim, a duras penas, depois de muitos anos criando conteúdo. E foi um dia muito importante para mim, eu recebi a placa, fiquei feliz, eu fiz um vídeo, foi o especial de 100 mil inscritos. Só que logo depois disso aconteceu uma coisa muito pesada com o meu canal, que eu tomei 2 strikes de um canal gringo que eu usei uns trechos para explicar sobre alguma peça, e depois desses strikes o meu canal começou a perder inscritos. Na época eu crescia bem, eu ganhava 400 inscritos todos os dias. Depois disso eu comecei a perder 200, 300 por dia, 400, 600. Eu entrei em contato com o YouTube na época, questionei, me falaram que não tinha nada de errado, que as pessoas simplesmente mudam o que elas querem consumir e que é normal que elas se desinscrevessem. Muita coincidência que isso tenha acontecido na época dos strikes, mas enfim. Depois de alguns meses, o canal se recuperou. E eu fiquei muito mal com isso, eu fiquei mal de verdade. E na época tinha uma opção no YouTube que eles já removeram há pouco tempo atrás, que você podia privar quantos inscritos você tem. E eu fiz isso porque eu não aguentava mais ver os números caindo. Pô, eu comecei meus vídeos em 2012. Em 2019 eu consegui 100 mil e foi um marco muito importante para mim. E depois eu cheguei a 150, 170 mil e o canal passou por isso e começou a cair. É quase a sensação de a coisa tá indo pelos seus dedos, sabe? Você não pode fazer nada. Já foi difícil chegar a 100 mil, como é que eu vou chegar a 1 milhão, cara? Isso é bizarro e ainda tô perdendo inscritos. Pô, desse jeito não tem como, mas tudo bem, o canal se recuperou. Outra vontade que eu tinha, que me deixou muito chateado há pouco tempo atrás, é a categoria dos vídeos em alta. E recentemente o YouTube removeu. E eu tinha, assim, muita vontade de que pelo menos uma vez eu conseguisse que um vídeo meu fosse pra lá. Mesmo que fosse o último da fila. Eu só queria ter a sensação de, olha, o seu vídeo está sendo recomendado para um público que não é o seu. O seu vídeo está entre o top 30 melhores vídeos do YouTube. Isso nunca aconteceu. O YouTube removeu essa opção. E eu fiquei com aquele sentimento de, caramba, velho. O negócio durou aí tantos anos, eu nunca consegui. Será que daqui a pouco muda mais alguma coisa que eu tenho vontade, eu também não irei conseguir? Será que daqui a pouco o YouTube remove a inscrição, fala que isso não é importante mais e eu não consegui os 1 milhão de inscritos? É um sentimento muito pesado. Para você que está vendo esse vídeo talvez não pareça, mas para quem cria conteúdo há tantos anos como eu, é muito pesado. E assim, você pode falar, pô Felipe, mas cara, e se você fizer pedir mais inscritos, se você fizer mais conteúdo, criar mais, sabe? Será que não... Olha, vê só. Eu faço vídeo aqui no YouTube há muitos anos. Eu já fiz todo tipo de vídeo. Eu tinha inclusive o sonho de que pelo menos um vídeo meu batesse 1 milhão. Na verdade, eu consegui alguns vídeos com 1 milhão de views, até bem mais que isso. Eu consegui vários vídeos com muito desempenho, com muitos comentários, com muitos likes. Vários dos meus vídeos foram reagidos por outros canais muito maiores. Eu tive conteúdos que furaram a bolha da internet e mesmo assim, em 12 anos de canal, com tudo isso feito, eu atingi menos da metade do meu sonho. E quando eu comecei a fazer esses vídeos lidando com essas histórias, eu comecei a perceber uma coisa muito importante, que a frustração sempre pode te trazer um novo significado para a vida, ela sempre pode ser ressignificada para algo bom. As pessoas passaram por um problema, me procuraram, conseguiram de alguma forma uma ajuda e essa ajuda ressignificou o acontecimento. E como eu disse lá atrás, precisou apenas de um pouquinho de esperança. E vendo essas histórias e conversando com essas pessoas, eu comecei a refletir sobre as minhas frustrações, tentar entender exatamente por que isso é importante, por que aquilo incomoda, o que tem de errado em tudo que eu construí para não conseguir esse objetivo que eu sempre sonhei. E eu me toquei de uma coisa que transformou o meu pensamento. É o seguinte, pessoal, eu não consegui
nesses anos todos 1 milhão de inscritos, como o Felipe de 18, 19 anos sonhava. Eu provavelmente nunca terei esses 1 milhão de inscritos, mas foi de tanto querer esse tipo de coisa, de tanto querer os 100 mil inscritos, de tanto querer as visualizações, que eu consegui construir ao longo desses anos muito conteúdo importante, muito conteúdo de valor, seja com as dicas de tutoriais, seja com os vídeos mais reflexivos, os vídeos de experimento social, que de certa forma são entretenimento, e agora, é claro, com esses vídeos de ajuda a vítimas de golpes. É realmente muita coisa feita em busca de um sonho. E talvez se eu não tivesse olhado para esse 1 milhão, se eu não tivesse olhado para o vídeo viral, eu não teria tentado tanto, não teria feito tanto, não teria me esforçado tanto, não teria, pô, esse vídeo não ficou bom, mas o próximo eu vou tentar melhorar, assim como vários vídeos eu fiz que não ficaram bons, mas é importante entender que é justamente o erro a parte principal da coisa, você mais vai errar do que acertar. E tudo isso porque o Felipe lá atrás começou com uma ideia, o Felipe lá atrás tinha uma vontade muito grande de conseguir muitas coisas dentro do YouTube, e já não importa mais se essas coisas foram alcançadas ou não, porque foram construídas coisas muito importantes no meio do caminho. A ideia desse vídeo é que você reflita sobre a sua vida. Se não está conseguindo aquilo que você queria, não tem problema. Você não conseguiu ainda o carro que você queria? Não tem problema, cara. Não passou no concurso, não tirou a melhor nota e entrou para a faculdade que você queria? Não tem problema. Vê que você não passou na prova, mas olha o tanto que você aprendeu estudando para tentar passar na prova. Olha o tanto de dinheiro que você juntou para conseguir comprar o carro. Ah, não deu para comprar o carro que eu queria, mas você juntou esse dinheiro já. Você não conseguiu a casa que você queria, mas você já fez algo para tentar essa casa. Você tem o objetivo de perder peso, você ainda não conseguiu, mas olha o esforço que você já fez, o que você está fazendo. Você já se inscreveu numa academia, você começou a andar na rua. Você tem problema com parentes, você nem falava com os parentes, mas agora você conseguiu voltar, pelo menos se falar por mensagem, cara. Tudo isso tem muito valor e às vezes a gente fica tão focado nessas coisas, nessas metas, nesses números, que a gente começa a não olhar. E eu falo por mim quando eu digo que a minha vida de 1, 2, 3, 4 anos atrás não era melhor que a vida que eu tenho hoje. Hoje é a melhor vida que eu tenho. Então, se hoje é a melhor vida que eu tenho, significa que eu construí muita coisa. Por mais que durante todo esse trajeto foram inúmeras frustrações, sonhos que não conseguiram ser realizados, ainda assim a história foi feita, o conteúdo foi entregue e é isso que importa. Então, você está passando por um momento difícil na sua vida, por uma frustração, algo que está te incomodando muito, algo que você ainda não conseguiu realizar, cara, olha para duas coisas. A primeira, como que tá você hoje, o que você construiu agora e como você era antes. E quando você olhar para trás e ver toda a jornada que foi feita, você vai perceber que tem uma curva. Só que durante essa jornada é assim, ó. São curvas muito pequenininhas, que sobem, descem, sobem, descem. Só que quando você olha para o todo, você já melhorou muito. E talvez ao longo dessa jornada você tenha construído coisas que são muito mais importantes do que aquele sonho que está lá no final da linha de chegada. É dessa forma que eu enxergo as coisas, para que eu entenda que toda a frustração sim pode ser convertida em algo positivo. E olhando para a minha vida, eu sou muito grato por tudo que eu fiz aqui no YouTube. Eu sou muito grato a todos vocês que me acompanham há tantos anos. Eu sou muito grato quando alguém me reconhece na rua, quando eu vou numa live fazer um comentário, que é uma coisa que eu gosto, de participar de lives, as pessoas me reconhecem, mandam um salve aí pra mim, não sei o quê. Isso é muito importante, isso é muito valioso. E essa é a história da minha jornada. Não consegui chegar lá, mas eu encontrei coisas muito mais valiosas e eu tenho certeza que vocês também já conseguiram, só falta perceber. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!